temporada dele é muito ruim e explica toda essa dificuldade que o Grêmio teve desde o início do ano, antes da enchente. Deixa eu granalizar, fazer uma pergunta para ti, Carlos Guimarães. Depois os demais podem vir para a discussão. É uma pergunta, tá? Tá. Hipotética, perfeito? Se o Grêmio não cai e o Inter obtém vaga direta na Libertadores, quem teve o ano melhor? Uma boa pergunta. Isso aí é uma boa enquete para logo mais. Em seguida? Em seguida? Acho discutível, né, porque você tem um título, mas terminando o ano ali na berlinda, né, terminando o ano pior do que o rival que adquire, conquista uma vaga Libertadores, mas termina sem título. Uma boa pergunta. Eu vou ficar com algo que eu acho muito coerente, né, que é a questão do objetivo, dos tamanhos das coisas que se alcançam. O tamanho de uma vaga Libertadores garante o Inter numa competição importantíssima no próximo ano, coisa que o Grêmio não vai disputar. E o Grêmio ganhou o título gaúcho, que eu, no meu ponto de vista, na minha coerência, é algo bem menor do que mesmo uma terceira ou quarta eventual colocação no futebol brasileiro. Mas só um pouquinho, me desculpa, sabe que eu te respeito muito, né? Eu sou quase um fã teu. Até porque... Quase um fã, hoje tá faltando alguma coisa. Hoje tu é um escritor, tu é um literato, sabe? Tu é um cara de um tamanho enorme, um cara de sucesso. Vaselina de litro, né? Tá. Isso aí, né? Fala o que você quer falar. Tu não vai me convencer que vaga é maior que título. Só me desculpar. Vamos lá. Vamos lá. Só um pouquinho. Sabe o que é taça? Taça é uma coisa que tu ergue assim, ó. Taça. Viu, Ernest? Olha taça, ali, ó. Olha ali. taça, Fala, desenha pro taça. Ernest aqui que ele não Eu sabe vou te a falar hora assim, como é que é. Sabe por que o Olha torcedor ali, do presta atenção. Internacional... Pode repetir pro Ernest isso aí? Taça. Isso. Sabe por Ó. que o torcedor do Viu como é que é? Internacional está num divã e vive uma montanha russa de emoções? Porque falta isso para ele, ó. Taça. Sabe por que o Inter vai jogar o gauchão do próximo ano, o maior gauchão de todo o tempo, como uma Copa do Mundo? Porque o Inter precisa de taça. Eu não vou entrar na roda de Sansara de novo aqui, tá? O Inter precisa de taça. Me responde uma coisa. Taça. Me responde uma Só um coisa. pouquinho. O que o Taça Renato... é representativo. O que o Vaga Renato... não é. O que o Renato... Vaga é apenas uma projeção de futuro. Só isso. Vamos debater. Eu gosto de Você me debater. irritou profundo. Uma vez, uma vez um flanelinha me disse isso, sabia? Porque o que Vaga é uma Renato projeção de futuro. e 99% da torcida do Grêmio diziam em 2016, antes de o Grêmio ganhar a Copa do Brasil. O que eles diziam? Eu vou relembrar, eu vou te relembrar. Eu sei. Que o Grêmio não ganhava nada há 15 anos. Não, quem disse isso foi o Internacional. Quem disse isso foi o torcedor do Grêmio, Não, inclusive. senhor. O torcedor do Grêmio dizia isso. O torcedor do Grêmio dizia isso. O torcedor do Grêmio, por exemplo, desconsidera o título de 2010 conquistado pelo Silas. Desconsidera, nem lembra disso. Sabe por quê? Porque justamente o tamanho que Grêmio e Internacional alcançaram no mundo. Eu tô falando do planeta com títulos mundiais, com títulos de Libertadores, quando alcançam esse tamanho, o que está aqui embaixo, vale muito pouco. Vale muito pouco. Quase nada. Vamos no debate aqui. Eu vou desmistificar isso aí. Isso aí virou... Sabe aquela história uma mentira contada várias vezes vira uma verdade absoluta? Tu dizia isso também na época. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe quem é que sublinhou isso aí? Sabe por que essa história de 15 anos sem título aconteceu? Eu vou refrescar a memória. Teve até valsa. Tá. A valsa foi do rival. Tá? Mas teve? A valsa foi do Sacha. Tá? E quem alimentou isso, sabe quem foi? Renato Portaluppi. Porque quando ele ganhou a Copa do Brasil, para enaltecer o seu feito... Entendeu? Eu tirei o Grêmio da fila em 15 anos. O que é uma grande falácia, porque hoje ele está contando com esses títulos. Quando ele fala do currículo dele, ele está falando desses títulos. Entendeu? Então, isso não existiu. O torcedor do Grêmio sofreu um engodo. Tá? Sabe por quê? Porque foi feito pelo seu maior ídolo, para enaltecer uma grande conquista. Então, não entrem nessa. Título é título. Taça é taça. Terminar o é ano, uma questão física. Não é tangível. Taça é uma coisa que tu pega, entendeu? Não é um streaming que todo mundo tem. Taça é única. E isso não vale vaga. Porque vaga é uma coisa hipotética. Tem outra coisa. Sabe o que o Grêmio fez com a vaga para a Libertadores esse ano? Jogou na lata do lixo. Terminar entendeu? o ano. Então, mas é por conta própria, aí não tem nada a ver. Terminar o
Priorizando o ano gauchão. com um time organizado, boa performance, vaga na Libertadores, Quem é esse? recuperar o Inter. Há 4 anos é a mesma coisa. Tô Há 4 anos é a mesma coisa e não acontece nada. Ano passado foi o Grêmio vice-campeão brasileiro, não foi o Inter. O Grêmio terminou melhor que o Inter. Tudo bem. Não O é a mesma Internacional coisa. não ganhou nada. Não é a mesma coisa. Ano passado o Grêmio terminou indiscutivelmente porque foi vice-campeão brasileiro. então eu vou- mas tinha o eu vou Soares. te- eu vou- Bom pro Grêmio que tinha o Tá. Soares. Indiscutivelmente foi vice-campeão brasileiro. Tu é um cara que gosta foi, disso. E foi superior ao Internacional. Tu é um O que eu cara tô que dizendo é que gosta nesse disso. ano, com o que o Inter projeta para o próximo ano, já com uma Projeta. construção. Projeção. Uma construção, que é um fato de um Não é time que fato. joga bem, de um time que joga bem, de um time que tem bom alcance Não, assim, e boa classificação, é inegavelmente que Não o foi final assim do antes. ano ele é melhor para o Internacional, porque a projeção para o ano seguinte, que é logo ali, aliás, começa 10 de janeiro e tu está escalado na primeira rodada, Graças diga-se a de Deus. passagem, com viagem, Ótimo. inclusive Vaca Preta te espera. Beleza. Olha só, o Internacional ele tem um final de ano, ele termina o ano, e essa pergunta foi do Gamba, melhor que o Grêmio. Eu não posso desconsiderar não, o tá. momento Isso é outra e coisa. as colocações que são Não. feitas Me desculpe, nesse momento. Me desculpe, não foi a pergunta que o Gamba fez. Foi. Quem O termina o ano professor melhor? Gamba Quem perguntou termina seguinte, o ano melhor? Quem Foi a termina o pergunta. ano melhor? Mas se tu Foi a falar de pergunta. desempenho... Não. A pergunta é quem teve um ano melhor. Quem teve um ano Não melhor? quem Perguntou termina. quem termina o ano melhor. Quem Não, teve um ano quem teve melhor. Não, o ano Sabe melhor por quê? Internacional, coloca. Não pode Pronto. ser, é impossível. A Sabe por quê? recuperação do Inter supera um título estadual do Grêmio. Que superação? Superou o quê? O Como que o Inter superou o quê, superou? Ribeiro? O Inter estava na O time é o time da rebaixamento, primavera, toda a primavera. É eliminado na Copa do Brasil, é Te eliminado amo. no Peraí um Gauchão pouquinho. pelo menos adversário. Não, peraí. Mas é que tu isso, o Inter gostou não de ganha cantar. nada. Tu gostou da tese da primavera. O Inter teve uma boa. recuperação no ano. É inegável. Não, perfeito. Teve uma recuperação no Mas ano. isso aí... E termina isso o ano aí melhor. Não dá taça. Mas dá Dá o quê? Dá esperança, não. dá indício de projeção. Mas eu dá vou um te monte de avisar então uma coisa. coisa, tá? Porque o Ernst tá ali. Vamos Tá lá, o ali. torcedor do Tá. Inter trocaria a Eu vou situação te- atual eu pelo vou te título falar. gaúcho? Eu Que é vou o que te tu tá falar. fazendo. Trocaria. Trocaria. Não Não sei. sei. Pergunta Sabe pra ele, por quê? essa é uma pergunta. Eu vou te falar Não, uma pergunta coisa pro aqui. Ó. O Alexandre aqui. torcedor colorado... Agora o processo simpático, tá? Vem. O torcedor colorado não aguenta mais falar em esperança. O torcedor colorado não aguenta mais o quase. O torcedor colorado não aguenta mais falar estamos prontos para o próximo ano. Que ele já ouviu isso várias vezes. Esta cena já foi feita. É um looping, é a mesma coisa sempre. O Inter precisa de quê, ó? Aqui, ó. Nunca de uma forma tão sólida. Taça. Então, me desculpe, tá? E logo tu que gosta do soft score, né? Eu? Eu vou perguntar para Bruno Não, Soares. eu me livrei Bruno, dessa. se tu tem 0 e se tu tem 1, Ó. quem tem mais? E tem um, óbvio. Perfeito, então acabou a discussão. Qual é a pergunta pro Ernst, Carlos Se o Guimarães? torcedor do Inter trocaria o momento atual com um time pronto, que joga bem, pelo título gaúcho. Tá. Simples. Muda o cenário. Muda, troca. Inter campeão troca a gaúcho, situação Grêmio do com Grêmio. vaga direta. É isso. Eu ouvi vocês atentamente, né, cara? Preâmbulo. Veja bem. O preâmbulo. Veja bem, nobre deputado. Veja bem. Não, é que eu ouvi vocês. Eu pasme, mas eu concordo com o Ribeiro Neto. Pasme. Tem outra ali. Divide a tela que esse momento é histórico. Mas eu concordo. Pode dividir. Eu concordo com o Ribeiro Neto. Assim, Guimarães, eu acho que o teu argumento ele é interessante, mas o Ribeiro ele faz uma frase que é definitiva para mim. O torcedor colorado está cansado de ter esperança. E eu falo por mim, eu falo por todos que eu converso no Beira-Rio, eu falo por todos que assistem ao Vozes do Gigante, assistem, claro, aqui também o Donos, né? A gente também conversa, mas o torcedor colorado está cansado de ter Que esperança. só confirma que o Ribeiro foi impecável no processo empático. Porque na verdade é o seguinte, raro, né? mas foi. Eu acho que tem algumas questões também que são relevantes. Não né? acabou o programa ainda, né? Acho que tem algumas coisas que são relevantes, como, por exemplo, a conquista de um título. Né? Um clube grande como o Inter, ele não pode ficar tanto tempo sem conquistar um título. E não faz diferença se é um título gaúcho, se é um título de Copa do Brasil, de Libertadores, de Brasileiro. Não, o Inter tem que conquistar um título. Porque o Inter é muito grande, porque o Inter é enorme. Então o Inter não pode ficar, por exemplo, 3 anos sem disputar uma final de Campeonato Gaúcho. O Inter não pode ficar isso. Então o Ribeiro está certo. Agora, que realmente a perspectiva, porque o torcedor é apaixonado, essa perspectiva, essa esperança que mesmo que ele não tenha mais saco
para ficar pensando sobre isso, é claro que dá uma perspectiva de 2020, agora vai, né? Mas a grande questão é que o Roger vai ter que, de novo, né, fazer a reversão de expectativa no ano que vem. Para quê? No Campeonato Gaúcho, e a única coisa que eu divirjo do Ribeiro não é que o Inter está valorizando o Campeonato Gaúcho do ano que vem. Não tem a ver com o gauchão. Tem a ver com o feito histórico em cima do embate contra o rival. Octa. Exatamente. Então, isso não tem a ver com o gauchão, o torneio gauchão. Tem a ver com o embate de rivalidade. Ninguém quer que o Grêmio conquiste um octacampeonato, porque no estado o Inter tem orgulho de ser octa. Então, é a única coisa que eu divirjo. Tá, mas deixa eu só colocar uma perguntinha pra ti, tá? Dentro dessa tese, Boa tá? tarde. Pra ti, pra Boa tarde. torcida do Internacional. Nesse cenário, tá ok se o Juventude for o campeão? No ano que vem? Claro. Porque o objetivo não é impedir o Octa. Boa pergunta. Nesse cenário, tá também. ok? Por que tu se o tem que trazer? Juventude... Por que que- Mas é claro que não por que- serve. Por que que é 24 horas Não, do jogo não decisivo serve. do Grêmio tu traz o Juventude? Qual é o teu problema com relação Não, a pode isso? ser o Caxias. Cara, Bota o Caxias, eu sou mais tranquilo. Veja Não precisa bem, botar o veja, Juventude. veja sou bem, mais tranquilo não com essa serve, resposta. não serve, porque faria com que o Internacional também continuasse 9 Na anos fila. não ganhando algo, né? Ou um Campeonato Gaúcho. Mas ameniza. Mas o Grêmio não seria octa. Mas ameniza. Mas, gente, vocês estão... Uma questão histórica. Eu vou voltar a dizer, em cima de uma questão histórica. Eu não estou falando de que, que vamos torcer para o Juventude ganhar do Grêmio. Na verdade, eu só torço para o Inter. Eu seco o Grêmio, é diferente, né? Qualquer time que enfrentar o Grêmio, eu vou secar o Grêmio, eu não vou torcer para o Tem outro uma pergunta time. para fazer. E é diferente. Posso fazer uma pergunta? Eu Deixa eu fazer uma vai, pergunta. faz. Então, a primeira meta do Internacional em 2025 é impedir o Octa do Grêmio. Não, a primeira eu acho que meta. não, acho que não. A primeira meta da história do Inter é ganhar do Grêmio. Não. Não faz diferença Mas a primeira meta é se impedir é o Octa. eu Não, tenho uma leitura que o diferente. Octa é a realidade, né? O Octa é a realidade. Eu sou muito tranquilo para falar e estou respeitando as opiniões de vocês, que são opiniões boas, bons argumentos e tal, mas eu sou muito tranquilo para dizer isso, porque na minha cabeça, e é mesmo, é uma coisa minha, tá? O tamanho que o Grêmio Internacional, os tamanhos do Grêmio Internacional dentro de um cenário, que é um cenário mundial, né? São campeões do mundo. Poucas cidades no mundo têm 2 campeões, Porto Alegre tem. O cenário mundial, o gauchão fica muito abaixo. Eu não vejo assim como uma obsessão. Eu gostaria que não fosse. É uma obsessão pelo rival. Mas o que tu tá fazendo assim pra mim, que eu tô falando? quando tu mas, pode, mas é real, Guimarães, cara. sabe quando tu é pode... real. Tá, Por que a gente tá potencializando um campeonato que deveria ser menor pra gente? Tu sabe quando tu pode estar certo? Ano que vem. Porque o que tu tá falando aqui, o Ribeiro tem razão. É uma projeção. Isso Isso é que pra todos aconteceu os com o anos, Inter Bruno. pode ser bom no ano que vem. O Inter conseguiu uma vaga. O que o Inter conquistou? O Inter conquistou Não, que é uma o seguinte, possibilidade de ganhar algo a mais. Então, o Grêmio conquistou. Então é o seguinte, Fato. o ano Grêmio ganhou acabou. Gauchão. O ano acabou. É pouco. Beleza. O ano mas ganhou. acaba O no Inter final não. do Gauchão, sabe por quê? Basta ganhar o Gauchão e pensar o Não, seguinte, cara, aí na tá rivalidade, sendo extremista. basta ganhar o Gauchão e pensar o seguinte, olha só, a partir de agora é só o meu rival não ganhar e eu não cair que tá salvo o Tu tá ano. sendo Muitas extremista, vezes foi assim. Guimarães. Isso é Tu tá pensar sendo pequeno. extremista. Sim, é o que vocês estão dizendo. Não. É o que vocês estão dizendo. Ninguém tá falando, nenhum Tu tá deles sendo. falou E eu se contentar frisei, com o Gauchão. eu Não, nenhum frisei, deles falou eu isso. deixei muito claro, Basta inclusive, não, Guimarães, eu deixei muito claro que eu não tô valorizando o Campeonato Gaúcho, eu tô valorizando o embate histórico. É isso que eu tô valorizando. O embate não serve pro brasileiro. E que o Inter tá 20 pontos à frente do Grêmio com enchente Mas também. convence a torcida Vale do pro Inter. brasileiro. Convence a torcida do Inter Eu de não ficar preciso mais um ano sem ganhar o convencer, eu não Gauchão. preciso convencer, basta apresentar um jogo do Inter e um jogo do Grêmio, gente. Não, Pelo convence, amor de Deus. convence do Pelo teu amor de Deus. discurso que o Não é o Gauchão é Gauchão, importante se são o Inter não outros ganhar. títulos. O torcedor do Inter, São Guimarães, outros mas títulos. claro, Quem tem é mais claro. chance? É Vamos lá. mundo Quem tem fantástico. mais chance de ganhar um O título no torcedor início do da Inter temporada? quer ganhar títulos, ele acabou de dizer Mas aqui. o Guimarães, Seja, o Gauchão mas é serve. óbvio, Guimarães, tu tá só Guimarães. pela última imagem que fica. Não, Tu sabe que a eu vida tô, não é assim. eu tô Guimarães, por, é eu tô por óbvio que a colocar gente o tá Gauchão num feliz. patamar muito abaixo do que vocês estão colocando. É óbvio que a taça gente por está taça. feliz, é óbvio que a gente está feliz com o que o Roger está produzindo em campo. É óbvio que a gente olha, por exemplo, e tem muito mais perspectiva ou esperança
de daqui a pouco vaga na Libertadores, até de repente beliscar a possibilidade de título brasileiro remota, mas está lá, matemático, né? Do que, por exemplo, o lado do Grêmio. O lado do Grêmio hoje, tu vai olhar pro jogo da Juventude, tu não tem perspectiva. Claro que não. O Inter tem perspectiva para Bom 2025. debate. Só que não interessa. Bom não debate. interessa. Bom debate. Interessa Perspectiva. as Eu quero voltar com essa questão da perspectiva em seguida. Agora tem palpite KTO. Que houve?